pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um podcast Vozes da Inclusão. E hoje estamos aqui para mais um podcast, né? Estamos com o professor Vinícius. Olá, professor. Olá, Luiz. Olá, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez. E hoje com um convidado muito especial, né, Luiz? Estamos aqui com o Marcos Lima, ele que é jornalista, palestrante, youtuber, tem aí o canal Histórias de Cego e veio dar uma palhinha com a gente e falar um pouquinho sobre inclusão e as experiências de pessoas cegas, como a gente tem feito aí no Voz da Inclusão. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, gente. Prazer enorme estar falando com vocês, pessoal de Mato Grosso, um lugar que eu já estive jogando futebol 2 vezes em Cuiabá, e tem lembranças muito boas de tomar banho de rio em Rondonópolis, jogar bola na praia de Rio, e tem a lembrança que é viajar de ônibus do Rio para Cuiabá, e de volta 2 vezes, cara. Foi 2 vezes que eu fui em Cuiabá, foi de ônibus. O negócio foi uma viagem mesmo. Nossa, que legal! Sim. Legal porque não foi tu que ficou sentado naquela cadeira lá sem conseguir dormir. Não, eu imagino. Eu não consigo dormir em ônibus, não consigo dormir. Nossa, seu tempo não passa, cara. Aí foi na época que não tinha internet, não tinha celular. Sim, tinha, mas era só para fazer ligação. Deus. Aí você ficava querendo saber onde você estava, você ligava o radinho para ver de onde eram os rádios que estavam pegando. Mas isso funcionava até o Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul já não pegava mais nada, ficava horas sem nada. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, mas tem grandes lembranças. Na época eu comprei, inclusive, uma camisa do Cuiabá. Antes nem imaginava que um dia o Cuiabá fosse disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Foi 2003, pra você ter uma ideia. Estava escrito assim, bicampeão estadual. Caramba, em 2003, cara. 2003. Já tem um tempinho, já, hein? Já tem um tempinho, exatamente. Não, então, foi interessante isso que você falou, né, da viagem, porque a gente já começa com um conteúdo bem interessante, o nosso podcast, né? Marcos, eu acompanho o seu canal há um tempo, acho muito interessante, super recomendo. Histórias de Cego, é muito interessante, muito legal. Ele conta várias histórias, várias experiências, né? É muito interessante mesmo. E você viaja bastante, né? Você viaja muito, conhece muitos lugares. Então, eu não vou perguntar sobre a inclusão de Mato Grosso, eu acho. Mas como que foi? Você falou sobre a sua viagem, né? Você já viajou de ônibus, é muito interessante. Conta pra gente os lugares, né? Onde você já frequentou, onde você viajou, né? Conheceu vários lugares aí, acredito que tem uma bagagem de experiência muito interessante com viagens. Você costuma viajar muito sozinho? Olha, eu viajo, minhas viagens na vida podem ser divididas em 3 tipos. Viagens esportivas, né, principalmente quando eu jogava futebol de cegos, e foram as 2 vezes que eu fui para Cuiabá, foi por conta do futebol, então não fui sozinho, fui com a equipe como um todo. Viagens a trabalho, palestras, assim, antes da pandemia estava dando palestra em boa parte do Brasil, viajando 1 vez por semana, e mesmo internacionalmente, né? Já fui dar palestra nos Estados Unidos, no Peru, antes dos Jogos Pan-Americanos de Lima e Parapan-Americanos, que aconteceram em 2019. E também tem as viagens a lazer, né? Então são junções. E viajar sozinho, eu já viajei muitas vezes sozinho. Sempre que eu vou para uma palestra, por exemplo, eu vou sozinho. Até porque não tem condição do meu contratante pagar minha passagem, a passagem de um acompanhante, hospedagem, tudo mais. Isso encarece, né, o lado de quem está contratando e, consequentemente, diminui o lado de quem está recebendo, que é o meu. Então, eu vou sozinho, eu enfrento aí avião, ônibus, enfim. O que eu não faço sozinho é viagem de lazer, assim, de turismo, porque eu acho que é tão perrengue você chegar num lugar que você não conhece, sabe? Eu sei que tem gente que faz, mas eu procuro não fazer. Eu gosto de estar com alguém, com um amigo. Até porque viajar acompanhado com uma pessoa que curte a mesma coisa que você é muito legal. E nisso, né, ao longo desses anos todos, eu já tive a oportunidade de viajar para bastantes lugares, mais do que eu imaginava, menos do que eu queria, porque eu amo viajar. Mas eu acabo tendo muitas histórias, muitas vivências. Eu gosto muito.
Que bacana. Marcos, conta um pouquinho mais pra gente sobre você. Você nasceu com deficiência visual já? Olha, eu nasci com glaucoma congênito. Minha mãe percebeu que tinha alguma coisa errada com o meu olho. Meu pediatra falou que era a frescura dela, que era só uma conjuntivite. Enfim, quando a minha mãe resolveu me levar no médico especializado, foi no dia que eu estava completando 7 meses de vida. E o médico... O meu problema era tão gritante, tão latente, que eu nem entrei, segundo ela conta, eu nem entrei na sala do médico. O médico me viu no braço dela e falou assim, olha, seu filho precisa de uma cirurgia urgente. Eu fiz 16 cirurgias, contando os 2 olhos, né? Para tentar frear o glaucoma congênito. O glaucoma congênito veio bastante severo em mim. Glaucoma infantil, em geral, leva a cegueira, não em todos os casos, mas em geral leva a cegueira, até porque o olho não está formado. E o que acontece? O olho cresce, pode dar o que se chama de buftalmia, que é o olho de boi, o olho cresce, sai da órbita, se você não controlar, porque a pressão no olho é muito grande, né? Imagina uma pia que você tapa o ralo. Você vai botando água e um dia transborda, e é um pouco do que acontece. Então, minhas cirurgias foram para manter o pouco de visão que eu tinha, que eu fui perdendo, e também para controlar essa pressão no olho, para o meu olho não crescer mais do que deveria e tudo mais. Então, com 6 anos, eu perdi completamente. Eu enxergava um pouco na infância, era duro, não era fácil, porque uma das consequências do glaucoma é a fotofobia. Eu tinha muito problema em olhar para a luz do sol, em olhar para a luz mesmo uma luz artificial, a luz de um quarto, eu tinha que brincar no quarto escuro, fora todo o lance de colírio, todos os lances de cirurgia, de pós-cirurgia, que eu tinha que ficar no quarto com alguém segurando a minha mão para não tirar o curativo do olho. Não era bom, sabe? Não era legal para ninguém, era uma coisa muito... Posso ser muito sincero? Foi um alívio ter perdido a visão, ter ficado cego, sinceramente, porque a infância foi muito sofrida para mim e certamente para minha família, que ficava... Na época, não sei se eles tinham exatamente o entendimento que as cirurgias eram para eu retardar o problema, né? Na verdade, para eles, eu ia voltar a enxergar, ia continuar enxergando, isso década de 80, não se tinha a informação que nós temos hoje. Então, eles tiveram muita esperança e viveram por conta disso. Com 6 anos eu perdi a melhor coisa, porque quando você perdeu, acabou. Acabou cirurgia, acabou recuperação, acabou colírio, acabou dor, sabe? Então, isso eu acho que pode parecer paradoxal, mas foi a melhor coisa que aconteceu dentro das circunstâncias que eu vivia. Não, mas o que você contou aí, eu entendo muito bem, porque foi a mesma coisa que aconteceu comigo também. Eu perdi um pouquinho mais tarde, mas todo esse processo de... Cara, e baixa visão, vou falar pra você, eu prefiro ser cego do que ser baixa visão, sinceramente, porque é muito complicado. Tinha fotofobia também. E é dor, aí... só quem tem sabe o que é, né? Essa é uma dor. Pois é, cara. Mas a pessoa fala, não, mas você enxerga, tá, mas no meu caso não compensava. A dor que eu sentia não compensava. Exatamente. E conta um pouquinho pra gente como que foi sua relação com o futebol. Você já deu uma palhinha aí das viagens e tal, mas você começou desde pequeno, como que foi? Olha, futebol é minha paixão, eu amo futebol, apesar de ser botafoguense. Eu gosto muito, sempre gostei. Quando era pequeno eu jogava muita bola com meu pai. Depois que eu perdi a visão, entrei numa escola de cegos e eles jogavam uma bola enrolada no saco plástico. Então era muito legal também. A gente brincava muito, minha diversão mesmo era futebol. Até que no ano de 93, né, eu tinha 10 anos, entrou no colégio o professor Ramon, que hoje em dia faz parte da comissão técnica do Comitê Paralímpico Brasileiro, da seleção de futebol de cegos, que acabou de ganhar aí o 5º pentacampeonato. O professor Ramon, na época, estava começando, mas é uma das maiores sumidades em esporte paralímpico, em futebol de cegos, principalmente, né, no Brasil e no mundo. E ele entrou e pegou a gente e falou, vamos lá. Eu não sabia que existia a bola de guiso, eu não sabia nada. E ele sabia muito pouco também. A gente foi testando, a gente era moleque. E começou minha carreira no futebol de 5, né? Eu joguei durante muitos anos. Eu demorei a estrear porque eu era muito pequeno e no futebol não tem categoria juniores, juvenil, não tem nada.
É todo mundo contra todo mundo. Então eu tinha que jogar com gente com o dobro da minha idade, 3 vezes o meu tamanho, 4 vezes o meu peso, enfim. E fui entrando aos poucos, eu era muito magrinho, muito franzino, né? E eu tinha um problema de um joanete no pé que eu herdei do meu pai, que foi muito pior do que me atrapalhou muito mais que esse cego. Porque o joanete não me deixou ir longe no futebol. Eu tinha talento, eu tinha potencial e tudo mais, mas eu sentia muita dor. Assim, qualquer chute, ou alguém chutava o meu pé, o negócio inchava e tudo mais. Mas mesmo assim eu consegui, fui para a seleção brasileira, disputei minha primeira viagem internacional, disputei um torneio na Coreia do Sul. E eu tinha algumas chances, não sei te dizer quanto, mas algumas chances eu tinha, de disputar os Jogos Paralímpicos de Atenas, em 2004, que foi a primeira vez que o futebol de cegos fez parte do programa dos Jogos Paralímpicos. Só que no ano anterior aconteceu uma coisa que eu passei no vestibular da UFRJ e as aulas na minha faculdade eram no período da tarde, que eram junto com os treinamentos. Eu não pensei 2 vezes, fui para a faculdade, não parei de jogar futebol, mas desde então eu não pude mais exercer da forma séria, né? Eu jogava e gosto, amo jogar. Para mim é uma terapia jogar bola. Nossa Senhora, é aquele momento da vida, 1 hora, que a grande preocupação da sua vida é fazer um gol, cara. Isso é maravilhoso. Nada mais importa, o preço da gasolina, nada. Tipo, é só fazer um gol, né? Então é muito bom. Eu sempre gostei muito. Eu gostava mais dos treinos do que dos campeonatos. Porque campeonato é tudo muito sério, tudo mais. Nossa, eu gostava muito de jogar bola com meus amigos, continuei jogando, participando. Até que realmente a gente vira adulto, precisa ganhar dinheiro, cego paga a conta de luz, né? Eu sempre falo. As pessoas acham que a gente vive de vento, sei lá. Algumas pessoas, não, claro que não são todas. Mas aí eu comecei a trabalhar, aí realmente não deu mais para jogar, mas futebol foi muito parte de quem eu sou. O esporte me ensinou muita coisa na vida. Que bacana. Luiz? Nossa, é muito interessante. Você realmente gosta muito de futebol. Isso, a gente aqui em Cuiabá, acho que a gente tem também uma seleção, um time. Na minha época tinha a AMC, Associação Mato Grossense. Isso. Acho que eles ainda continuam jogando. Eu não tenho mais contato, porque eu não disputo mais campeonato, não tem como, né? Agenda e tal. Enfim, antes até da pandemia e tudo mais, o último campeonato que eu disputei foi 2010. Depois eu acompanho de longe, saudoso, mas não sei mais quem são os jogadores. Na época, quando a gente disputou o primeiro campeonato aí, tinha transmissão até de uma TV local, não sei se afiliada à Bandeirante, não sei exatamente, transmitir o jogo. E aí a gente ganhou no último jogo, o pessoal aí da MC jogava pelo empate, e a gente tinha o Mauro era o grande craque aí da MC, só que a gente ganhou o jogo de 1-0, a gente foi campeão. Acho que a gente estragou a festa aí de vocês, desculpa. Que isso? Mas tava tudo bem preparado assim pro pessoal da MC ser campeão, mas a gente foi super bem recebido, um campeonato muito organizado. Foi muito bacana, assim. Eu fiquei em hotel, cara. Foi a primeira vez que eu fiquei em hotel jogando futebol. A gente só ficava em alojamento ruim, sabe? Nossa, fiquei em hotel. Que bacana. Então, acho que eu tenho... assim, eu não sou da capital, Marcos. Eu tô 450 quilômetros de Cuiabá aqui. Moro em Pontes e Lacerda. Pontes e Lacerda. Ah, tá. É perto de quê? De qual cidade maior, assim? Fica mais perto de Cáceres. Ah, tá. Mais ou menos perto de Cáceres. Ou Vilhena também, perto de Rondônia. E aí, eu nunca joguei, assim, nunca tive contato com futebol de 5, que fala? Sim, futebol de 5. Ou futebol de cego, né? E qual que é a diferença, assim, para as pessoas que não sabem entre o futebol normal, além de ser um pouco menos gente? Eu imagino que o campo deve ser diferente também, alguma coisa assim. Olha, eu acho que agora o pessoal conseguiu transmitir, o Globo transmitiu ao vivo 2 jogos do Brasil, né, nos Jogos Paralímpicos. O pessoal, felizmente, teve um pouco mais de contato. Mas para quem não conhece, o futebol de 5, o futebol de cego, não se parece com o futebol de campo, né? O futebol que a gente vê aí, do Neymar, da seleção brasileira e tudo mais. É um futebol que tem muito mais relação com o futebol de quadra, né? Com o futebol de salão. É disputado numa quadra. São 5 jogadores, sendo 4 jogadores de linha.
e um goleiro. Os jogadores de linha, eles têm que jogar com uma venda nos olhos e com um tampão oftalmológico embaixo da venda, porque tem gente... É para cegos, mas tem cego que enxerga vulto, tem cego que tem percepção de luz e tudo mais. Então, se tornaria injusto, né? Eu, por exemplo, não enxergo absolutamente nada, mas tem gente que tem alguma percepção. E a outra diferença, claro, é que o goleiro enxerga. O goleiro não tem nenhum tipo de deficiência. A atuação dele no jogo é limitada, é uma área muito próxima ao gol, mas ele pode defender, ele pode fazer tudo ali dentro daquela área. E, claro, a bola faz barulho e os jogos são... Quem não conhece, recomendo botar na internet, futebol de cegos, imagens e tal. O Brasil tem a melhor seleção do mundo. Foram disputadas 5 edições de Jogos Paralímpicos, o Brasil ganhou todas as 5. Em 2004, 2008, 2012, 2016 e agora 2021, acabou de ser campeão sobre a Argentina. E, assim, é um esporte que quem não enxerga acha incrível os cegos jogarem. Porque, cara, você vai num estádio de futebol, cego é um xingamento no estádio de futebol. Né? A antítese do jogador de futebol é cego. O cara que perde o gol, o juiz que dá um pênalti errado, é cego. Aí, de repente, o cara vem e joga futebol de cegos. Isso, pra usar uma gíria que tá na moda da molecada, isso buga a cabeça de todo mundo. Pô, como assim, cego, jogando bola? Mas é assim que a gente quebra preconceito, sabe? Porque o esporte, quando a pessoa com deficiência tá fazendo esporte, a pessoa sem deficiência, ela olha, ela não tem pena. Ela tem admiração, ela pode ter uma estranheza a princípio, mas ela não gera pena. Então, o esporte, seja o futebol de cegos, o goalball, o atletismo, a natação, seja qual for, para qualquer tipo de pessoa com deficiência, o esporte, ele apresenta a pessoa com deficiência de uma forma positiva para a sociedade. É como se fosse um cartão de visitas, Vinícius, Luiz, como se fosse assim, aqui, eu sou capaz, posso mais do que talvez vocês pensem. E é isso. Esse é o papel do futebol de cego. Massa. E então, a gente, continuando ali naquele assunto de viagens, você foi o primeiro cego brasileiro a esquiar, é verdade? É verdade, fui o primeiro cego brasileiro a esquiar na neve. Um projeto que surgiu meio sem querer, mas foi muito bacana. Eu sempre gostei de desafios e tinha um amigo meu que estava fazendo um mestrado na Europa, mestrado em esporte para cegos, em dar aula para esporte para cegos. A primeira parte do mestrado dele era na Bélgica e a segunda era na República Tcheca. E o nome dele é o Gabriel Maí. Não sei se ele vai estar escutando, mas assim, a participação dele nesse projeto foi fundamental. Eu já estava marcando com ele de ir de visita para passear, viajar, aproveitar que tinha alguém morando fora. Aí nisso, ele falou assim, vai ter um acampamento aqui nas montanhas para ensinar os professores a treinarem pessoas cegas esquiando. Você não quer participar? Falei, mas esquiar? Nunca esquiei. Imagina. Ele falou, não, vai ser ótimo, porque os professores vão pegar alguém do início. As crianças aqui todas já tiveram algum contato. Você vai ser ótimo. Falei, caraca, mas estranho. Ele falou, cara, nenhum cego brasileiro nunca fez isso. Falei, então quero, vamos lá. Então partiu. E aí, o meu objetivo era justamente quebrar esse tipo de preconceito, sabe? Tanto que eu apareci em vários canais e tal. O importante para mim não era esquiar, me tornar um atleta de jogos de inverno, nunca foi esse o objetivo, tanto que eu não me tornei. O meu objetivo era mostrar assim, olha, se eu posso esquiar, eu sou cego e posso esquiar. Por que eu não posso fazer várias outras coisas? O problema não é ser cego, o problema é o preconceito e a falta de acessibilidade. Né? É só a gente ver o quanto os telefones agora, os smartphones, a gente estava falando aqui antes da gravação, o quanto eles facilitaram a nossa vida, o quanto eles permitem a gente se conectar aqui para fazer cada um em uma cidade de uma forma praticamente autônoma. Eu estou sozinho aqui, ninguém me ajudou. Acredito que vocês também façam tudo. Então, a partir do momento que deu acessibilidade, passou a ser possível, algo que era impossível. Quando surgiu o smartphone, eu pensei, gente, nunca mais cego vai mexer no telefone. Como é que pode? Como é que vai mexer no telefone se o telefone não tem botão? E agora, para mim, o smartphone é a coisa mais acessível que já inventaram ou que já apareceu na minha mão na vida. Então, o lance de eu esquiar é isso, é para mostrar às pessoas, olha, a gente é gente. A gente só não enxerga. E isso só é considerado muito grande porque a gente tem preconceito pra caramba e a gente não tem acessibilidade.
Com certeza. Falei muito, gente, desculpa aí, mas esse assunto Não, é apaixonante. Não, mas É o muito interessante objetivo essas da gente mesmo é experiências, chegar né? Essas experiências que são compartilhadas, que você está compartilhando com a gente. Nossa, é muito interessante a gente ouvir. E é isso, a gente tá aqui para falar mesmo. Então tá bom. Aproveitando Deixa eu falar, o cara, eu trabalho com ensejo. palestra, gente. Falar não é só... muito bom. Não sei se é dom, mas é profissão, então eu preciso falar. Aproveitando o ensejo aí, fala um pouquinho mais sobre na sua carreira no jornalismo, as palestras que você dá. Olha, Como que foi a escolha pelo jornalismo? Qual que foi a sua intenção? Como que você... quais projetos que você tem desenvolvido? Olha, a escolha pelo jornalismo foi muito mais porque eu gostava de escrever, de ler e escrever. Essa foi a escolha pelo jornalismo. Foi muito assim, caramba, eu gosto de comunicação. Eu não trabalho mais com jornalismo, eu já trabalhei em assessoria de imprensa, já trabalhei em grandes empresas, mas eu não trabalho mais. Eu trabalho com comunicação. Eu sou comunicador social, né? Minha formação é em jornalismo, mas a faculdade é na comunicação social. O vestibular foi para comunicação social. Eu acredito muito na comunicação como forma de quebrar barreira. O preconceito, muitas vezes, vem da falta de conhecimento. A pessoa acha que a gente não mexe no celular, por exemplo, porque ela não sabe que existe uma opção de acessibilidade no celular. Isso é conhecimento. A pessoa acha que a gente não pode fazer tal coisa porque ela não conhece uma pessoa assim. Então, eu, a partir das palestras, eu quero levar conhecimento às pessoas, sejam empresas, sejam escolas, seja associações, enfim, já fiz, sei lá, centenas de palestras para muita gente. Só que por mais que algumas palestras tenham sido cheias, eu já fiz palestras, por exemplo, para 3.000 pessoas. No interior do Espírito Santo, uma vez eu fiz para 1.000 pessoas. É bastante gente, mas a maioria das palestras é para 50, 100 pessoas, 20 pessoas, né? O canal do YouTube me abriu uma possibilidade de falar com muito mais gente. Eu nunca imaginei que meu canal fosse se tornar grande, né, dentro do segmento. Eu estou o maior youtuber cego do Brasil. Tem 315 mil inscritos no canal. Nunca imaginei isso fosse acontecer. E mais de 12 milhões de visualizações. O que quer dizer que eu já fui visto no YouTube muito mais vezes do que somando todas as minhas palestras. Então, além de uma forma de promover o meu trabalho, porque me coloca quem é o Marcos na fila do pão, quero contratar um palestrante aqui para minha empresa, quem é o Marcos? Pô, o Marcos é atualmente o maior youtuber cego do Brasil. Pô, o Marcos tem um canal com 12 milhões de visualizações. Pô, então acho que eu vou chamar ele, acho que eu vou contratar ele para essa palestra. Então, além de ser uma vitrine para mim, porque o meu ganha-pão é palestra, né? O YouTube também permite falar com muito mais pessoas. Falar com pessoas sem deficiência, que era o meu objetivo primeiro, porque para mim, gente, eu não achava que vocês, pessoas com deficiência, iam achar interessante o que eu falo. Para mim, o que eu falo para vocês já era sabido, assim. Nunca imaginei ter uma audiência de pessoas cegas. E é muito legal quando vocês retornam, que vêm, que curtem, que gostam, porque o que eu conto lá são as minhas experiências, né? Eu não sou o dono da verdade. Por isso que eu convido todo mundo a participar, manda seus relatos, eu conto a história das pessoas lá, as pessoas que mandam história, porque eu sou uma voz. E eu quero dar voz às outras pessoas, porque nós somos diferentes, que antes de tudo nós somos pessoas com gostos diferentes, com times diferentes, com posições políticas diferentes, né? A cegueira não define a gente enquanto pessoa. Ela nos explica em vários aspectos por conta do que eu falo, da falta de acessibilidade e do preconceito. Maravilha. Então, você falou do canal, né, no YouTube. Como que é para você gravar? Você grava sozinho? Você tem alguém que te auxilia? Como que é para você lidar com essas tecnologias? Olha, o celular, ele abre muitas portas. Eu cuido de muitas coisas do meu canal sozinho. Eu respondo aos comentários sozinho, eu procuro responder a todos. Eu posto os vídeos sozinho, eu faço as tags sozinho, eu faço as coisas sozinho. Agora, gravar, o celular também me dá um suporte, eu poderia fazer sozinho. Mas dá muito trabalho, não fica bem focado. Eu já fiz um vídeo inteiro gravando, postei no canal, só depois de postar, eu descobri que o celular tinha gravado com a câmera de trás, então não filmou nada. E as pessoas achando que era super conceitual, assim, nossa, ele fez o vídeo filmando a parede. Não, foi sem querer mesmo. E eu só soube quando eu postei, assim, foi engraçado. Foi engraçado isso. Mas eu conto com a ajuda das pessoas para gravar, porque eu acho que fica melhor. Mas o meu canal, gente, é muito simples. Sei lá, o meu canal tem mais de 400 vídeos.
98% desses vídeos são eu e o celular, sem nenhum recurso. Tem os vídeos editados? Tem. Uma coisinha ou outra? Tem sim. Mas a maioria são eu falando com o telefone, né? Então, por um lado, não são vídeos que chamam tanta atenção, porque as pessoas não têm paciência de ouvir pessoas falando, mas quem tá ali é porque gosta mesmo do canal. Então, eu procuro fazer de uma forma muito simples, porque se não for simples, eu não vou fazer. Porque apesar da tecnologia ser nossa maior amiga, eu não tenho muita paciência com tecnologia. Para mim, se o negócio não funcionar de primeiro, eu não vou ficar tentando. Eu não sou um cara de tecnologia. Sou um cara da comunicação, sou um cara de ler, mas não gosto muito de tecnologia, apesar de ela ser fundamental para nós. Não, mas que bacana. Acho que é importante a gente saber que você faz isso de uma forma autônoma, né? Até para outras pessoas que têm deficiência também, que fazem esse trabalho. Eu acompanho também a Vitória Chester do canal Fila Preferencial, de vez em quando ela dá umas dicas e tal. E acho que é bastante interessante para as pessoas que têm deficiência visual saberem que é possível, né? Se eles quiserem fazer um trabalho parecido e fazer essa divulgação, né? Que eu acho que é igual você falou, o importante é as pessoas conhecerem, né? Quem tem o conhecimento vai ter uma forma diferente de olhar, né? Exatamente, é isso que eu busco. Assim, quanto mais pessoas com deficiência aparecerem em diferentes ramos da sociedade, menos estranheza a sociedade vai ter com relação às pessoas com deficiência. Exatamente. Então é uma luta diária, porque eu sei que a pessoa que vai lá no canal e admira o Marcos, que provavelmente nunca vai me conhecer, porque são 12 milhões de pessoas, eu não vou conhecer todas as pessoas, vai encontrar outro cego e vai olhar para ele de uma forma diferente. Isso é muito bom, é o que eu quero. Bacana. É muito legal. Marcos, eu vi um vídeo seu falando sobre as miniaturas de monumentos, essas coisas assim. Eu achei muito interessante. Eu admito que eu nunca tinha pensado dessa forma sobre as miniaturas e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que surgiu esse Olha, gosto, isso surgiu da necessidade, sabe? Porque eu sempre gostei muito de viajar. Eu tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil já bastante tarde na minha vida, mas eu sempre gostei muito. E a primeira vez que eu viajei a turismo, eu lembro que eu estava na Bélgica, em Bruxelas, que falam que é uma das cidades mais bonitas do mundo, em termos de arquitetura e tudo mais. Só que assim, o que eu estava fazendo? Eu estava descendo uma rua, atravessando, descendo uma calçada, subindo, passando um sinal, entrava num lugar, entrava no outro. Aquilo começou a surgir para mim como se fosse qualquer lugar. Eu falei, cara, não é possível que eu estou na Bélgica e na minha cabeça eu poderia estar em qualquer lugar, porque rua, travessia, sinal de trânsito, você tem em qualquer lugar, né? Aí, tem um monumento, tem um edifício muito famoso em Bruxelas que se chama Prefeitura, é a prefeitura da cidade, é um edifício antigo e tal. E um amigo meu tava tentando me descrever. E é difícil, como é que você vai descrever um edifício em palavras, para quem não conhece, não tá vendo uma arquitetura, né? E aí, numa lojinha de turismo, perto de souvenirs, com coisinha, lembrança para turismo, a gente achou uma réplica desse monumento. Na época, eu nem comprei. Mas eu fiquei tão fascinado que depois eu passei a comprar os lugares onde eu visitava, quando está indisponível. E eu chamo das minhas fotos táteis, porque com elas eu consigo entender o lugar que eu estava, a diferença. Isso torna a viagem muito mais interessante. E aí, o que começou a acontecer é que eu comecei a ganhar de amigos, comecei a trocar com colecionadores, mas hoje eu tenho em casa um pequeno museu. Eu tenho mais de 600 peças de 270 cidades e de 80 países. Aí você vai me perguntar, mas você foi a todos os países? Não fui e provavelmente nunca vou. Mas eu consigo entender como são as formas das coisas, né? Quando eu toco numa Torre Eiffel, quem enxerga, sabe, pode nunca ter ido na França, mas sabe como é que é o formato da Torre Eiffel. Eu sou cego, eu não sabia. Para mim, Torre Eiffel era uma torre que eu conhecia, era a torre de jogo de xadrez. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Por exemplo, lá em Cuiabá tem um estádio da Arena Pantanal, né?
E eu tenho uma miniatura dele e é muito bacana porque eu consigo saber que nos cantos tem tipo uma abertura, que são jardinzinhos, né? Uma abertura para entrar o vento nos 4 cantos do estádio. Que quem enxerga, olha e vê. Quem não enxerga, não olha e por isso não vê e não sabe. Então, realmente é uma paixão para mim as miniaturas, porque eu consigo tocar o mundo. Porque a gente usa muita audição, mas a gente enxerga mesmo com a ponta dos dedos. Cara, pra você ver o quão interessante, já foi na Pantanal, já foi num jogo do São Paulo lá e não sabia que era dessa forma. Sim, nos 4 cantos tem um jardinzinho quadrado, aberto, tem abertura por causa da ventilação e tudo mais. Bacana. E sobre as viagens internacionais aí, como que é essa barreira da comunicação lá? Tem essa é uma experiência que acho que é muito bacana também falar sobre. Além dessa, a gente já falou sobre acessibilidade, né? E conhecer a formas, o diferencial dos monumentos. E para comunicar, como que funciona? Você já foi em quais países? Olha, eu falo inglês e espanhol, mas engraçado que os primeiros países que eu fui não eram países de língua que eu falava. Né? O primeiro país que eu fui foi Coreia do Sul, foi com a seleção brasileira. Não falo coreano, nunca vou falar. Assim, demorou muito para eu ir em algum país que eu falo o idioma. Então, comunicação não tem muito, né? Eu passei um tempo na Alemanha, eu ajudei lá o pessoal a começar a desenvolver futebol de cegos lá, que eles estavam começando, mas eu sem entender alemão, falava com eles em inglês, com quem sabia falar inglês, senão não tinha jeito. A barreira da comunicação acho que é para qualquer pessoa, né? Para mim, eu acho que eu tenho a necessidade de saber mais, porque como eu viajo sozinho, por exemplo, e tem conexão, preciso falar com as pessoas, com a pessoa do aeroporto, com a pessoa, com o comissário, eu fico muito na dependência dessas pessoas, né? São viagens longuíssimas, 10, 12 horas num avião, e você tem que se comunicar com os outros, senão não tem jeito. Então, eu acabo que eu preciso desenvolver isso, eu acho que línguas também vão ao encontro do que eu amo, que é conhecer pessoas, conhecer culturas, entender de gente, sabe? São coisas que eu gosto muito. E você já foi em quantos países? Eu já fui, acho que são 22 países. Nossa, que massa. E, assim, dessas experiências de viagens, qual teve algum país que você achou que aqui é mais tranquilo para quem tem deficiência e aquele outro país é um pouco mais hard, digamos assim? Eu acho o seguinte, é difícil você julgar, por exemplo, eu para entender os problemas de acessibilidade do Brasil e as vantagens do Brasil, eu preciso morar no Brasil, né? É muito difícil eu passar uma semana num lugar e saber exatamente como aquele povo se comporta em relação à pessoa com deficiência, ou como a cidade é acessível ou não é. Eu acho que é difícil. Você vê iniciativas em alguns países, eu vi, por exemplo, na Bélgica, essa viagem que eu contei para vocês, tem 13 anos, eles tinham sinal sonoro em praticamente todas as ruas, eles tinham, dentro das estações de metrô, tinham placas em braille que você conseguia se orientar, piso tátil e tudo mais. Enfim, existe isso. Em compensação, eu não percebi muita solidariedade das pessoas, como tem no Brasil, principalmente na minha cidade, no Rio de Janeiro. Mas, assim, são conclusões de uma semana de viagem, sabe? Para eu tirar uma conclusão maior e fazer uma comparação, eu teria que morar em determinados países ou conversar com pessoas desse país. Por isso que é difícil falar assim, não, o Brasil é pior ou melhor. Nitidamente, o Brasil é pior em muitas coisas, né? As nossas calçadas são um lixo, as nossas travessias não têm sinal sonoro, os degraus da calçada, né? O meio-fio é muito alto e tudo mais. Tem lugares que é rebaixado no meio-fio, que você consegue saber, tem sinal sonoro e tal. Por outro lado, eu acho que os cegos brasileiros estão muito mais nas ruas, estão muito mais fazendo coisas do que em outros lugares, mas são percepções que não necessariamente são científicas, entendeu? Marcos, você já escutou um sinal sonoro no Brasil? Assim, quando foi a primeira vez? Como é que é? Deu uma falhadinha, perdoa. Você já ouviu o sinal sonoro no Brasil? Já. Quando que foi a primeira vez? Não, eu sempre ouvi sinal sonoro, porque
até onde eu sei, o único que tem na minha cidade é em frente ao Instituto Benjamin Constant, que foi o colégio que eu estudei, colégio de cego. Então sempre teve sinal sonoro lá, desde 30 anos atrás. Então, sinal sonoro fez parte da minha infância, da minha vida por causa disso, mas só vi na minha cidade nesse lugar. Em outros lugares eu já vi bastante. Então, eu falo isso porque eu confesso aqui para vocês que a primeira vez que eu escutei um sinal sonoro foi agora, 2 meses atrás. Gente, então. Eu levei um susto. Não passei por essa experiência ainda. Nossa, mas foi um susto que eu pensei, uai, o que está acontecendo? O que estão falando aqui do meu lado? Quem que é? E foi aonde? Foi em frente ao Pantanal Shopping, eu acho. Em Cuiabá mesmo. Foi em Cuiabá. Nossa, mas eu tomei um susto, assim, porque foi algo impressionante. Eu não parei para imaginar a acessibilidade daquilo. Eu só pensei... Sim, só se assustou. Sim, mas é normal. Mas é algo muito difícil, mas é algo que quando existe dá uma independência enorme pra gente. É o que eu falo. A gente atravessaria a rua, né? Como qualquer pessoa. Independente de não ter visão. O que atrapalha é não ter a acessibilidade, que é o sinal sonoro, no caso. Pois é, muito interessante isso da acessibilidade. E você notou isso na pandemia, essa acessibilidade, assim, principalmente na tecnologia, né? De 2019 para cá, você notou essa acessibilidade aí, esse maior número de tecnologias mais acessíveis? Eu notei, assim. E para mim mudou muito, porque eu trabalho com palestras, né? Então, antes da pandemia, era uma palestra por semana, em lugares diferentes. Em 2019, só em 2019, eu fui 2 vezes a Santa Catarina, eu fui umas 3 vezes a São Paulo, 2 vezes em Brasília, uma vez em Belo Horizonte, Estados Unidos, enfim. Rodava a Espírito Santo, rodava bastante. Né? Então, cada lugar... Só que tudo isso se converteu em palestra virtual, o que requer acessibilidade também. No início, eu tinha alguns problemas com os aplicativos. Meeting, o Zoom, Hangout, o Teams, cada um usava um, mas agora os próprios aplicativos acho que também entenderam que eles precisam de acessibilidade e são raros os aplicativos que não têm acessibilidade. Tem alguns que não funcionam com um tipo de celular ou com outro, que você tem que baixar uma coisa ou outra, mas em geral, eles são bons. Eu acho que existe isso. A internet, como um todo, né, ela nos dá muita autonomia nesse sentido, né? Claro, para mim, a acessibilidade nunca é uma conquista dada. Acessibilidade, hoje você pode ter, amanhã você pode não ter, né? Vem uma atualização e acaba com a acessibilidade. Nesse momento, eu não consigo responder nenhuma mensagem no Messenger do Facebook, porque teve alguma atualização que ele se tornou inacessível. Eu consigo ler as mensagens e não consigo responder. Eu acho que vão corrigir isso, mas ainda não corrigiram. E às vezes daí esse aplicativo que você usa todos os dias para trabalhar. Então é uma luta constante. É bem interessante. Nós conversamos sobre isso em um podcast anterior, né, com o professor Vinícius, sobre essas tecnologias, né, e acessibilidades. E eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para ele, porque é algo polêmico, mas a gente precisa falar disso, sobre esse assunto, porque eu gosto de ouvir diferentes opiniões, né? Muito interessante a gente expor isso nos podcasts. Agora, né, nós estamos lidando com muitas tecnologias, né, agora a informática, o avanço aí das tecnologias acessíveis, né, e você utilizou muito Braille, assim, na infância? Você acha que agora ele ainda continua sendo importante na vida da pessoa com deficiência visual? Ou você acha que a tecnologia afastou um pouco isso? Fala pra gente a sua opinião. Olha, para mim, tecnologia e Braille nunca foram concorrentes. Para mim, tecnologia não atrapalha o Braille e o Braille não concorre com a tecnologia. Para mim, são ramos separados. O Braille é fundamental para a criança que está aprendendo a ler, a escrever, uma criança na escola, porque o Braille é a forma pela qual a gente tem contato direto com as letras. Todos os meus livros de 20 anos para cá, eu leio no computador e agora no celular. Eu não estou realmente lendo, né?
O celular está lendo para mim. O Braille é a forma que você tem contato com a palavra, que você sabe que casa é com S e não com Z. E você sabe como se escreve uma palavra realmente. No computador você consegue soletrar. Claro que consegue, mas você, em geral, não vai fazer isso. Você vai ouvir. E existem muitos cegos com problema de ortografia porque não vem a palavra escrita, né? O Braille, para mim, ele é fundamental no aprendizado. O Braille, até o momento, é insubstituível. Eu não acho que uma criança tenha condições de aprender a ler e escrever só no computador. Ela pode aprender a ler e escrever, mas vai ficar um déficit ali. E por que eu falo que o Braille não é concorrente com a tecnologia? Porque o Braille nunca supriu a fonte de informação. Tem livros em Braille? Tem livros em Braille, só que são caros, são difíceis de fazer, são custosos de produzir e são muito difíceis de armazenar. Um livro em Braille é muito maior do que um livro que a gente chama em tinta, né? Se quisesse ter um livro tipo Senhor dos Anéis na minha casa, eu tinha que comprar uma prateleira inteira, de verdade. Isso é impossível, simplesmente não tem espaço. Então, a tecnologia nos deu informação que o Braille simplesmente não dava. Então, não é que a tecnologia tirou o espaço do Braille, a tecnologia ocupou um espaço que o Braille nunca ia ocupar, que é o nosso acesso a coisas que o Braille não dá conta, pela sua natureza, né? Para que eu uso o Braille atualmente? Caixa de remédio, elevador, cardápio em Braille quando tem restaurante, é isso. Mas eu acho que o Braille tem uma função essencial para a criança ter contato com a escrita. É muito interessante a sua opinião sobre o Braille e eu concordo. Sinceramente, eu concordo com tudo isso. Eu acho que realmente o Braille ele é fundamental para que a gente aprenda a ler e escrever. A tecnologia ela vai facilitar aí depois na nossa leitura aí para a gente escutar aí, né, o livro. E a gente trabalhar numa empresa e tudo mais. O Braille nos dá essa chance. O Braille não, a tecnologia nos dá essa chance que o Braille nunca vai dar. Não é que a tecnologia toma o lugar do Braille. A tecnologia ela entra num lugar que o Braille nunca entrou. Então, eu acho que são duas coisas que podem conviver assim como convivem. E falando no Braille, você falou das caixas de remédio, né? Mas ainda falta bastante, né? Ainda falta muito o Braille ser colocado aí em mais produtos. Você acredita nisso? Você acha que ainda falta bastante? Olha, acredito, mas por outro lado eu acho que bastante produtos tem Braille. Eu fiz até uma brincadeira no passado no meu vídeo, fazer uma cesta de Dia dos Namorados só com produtos escritos em Braille. E deu bastante coisa. Atualmente você tem chá, tem produtos congelados, tem barrinha de cereal, tem quase café, quase todos os produtos que são em caixa tem Braille. Não sei se quase todos, mas bastante. Agora, os produtos que não tem Braille são aqueles produtos vendidos em sacos, em garrafas, que aí até a própria aplicação do Braille é mais complexa mesmo. Eu estou trabalhando com a L'Oréal, desenvolvendo a aplicação do Braille no vidro de shampoo, né? No vidro do creme, não na caixa, no vidro, porque você recebe a caixa, beleza, a caixa você abre e tira aquilo ali. Você vai botar no box. Aí como é que você vai saber qual que é qual estando no box? Ele não vai ficar na caixa, né? Então a gente está desenvolvendo para botar o Braille na própria embalagem em si. E eu acho que vai ser o caminho mesmo, né? De você tendo, por exemplo, tem um iogurte, você botar o que é escrito iogurte, o sabor, né? Porque isso facilita. Mas eu acho que já tem bastante coisa. Eu uso aveia, eu vejo bastante coisa com Braille, sim. E remédio é fundamental, né? E remédio, felizmente, todos têm. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem, exatamente. Senão, acho que ia ter muito deficiente visual no hospital. Eu mesmo, eu já escovei dente com hipoglós, em vez de parte de dente, imagina. Meu Deus. Então, nós falamos bastante de produtos em Braille, jogos também, agora também estão sendo, né? Os tabuleiros de xadrez agora também em Braille. Sim. Acho que dama também agora está vindo, né? Sim. De baralho, e não só em Braille, é acessível, né?
Realmente. Eu acho que o futuro e, assim, o presente, na verdade, é você considerar acessibilidade na formação dos seus produtos. Eu acho que isso está sendo levado cada vez mais em conta. Ainda não é do jeito que deveria ser, mas eu acho que é muito melhor do que poderia ter sido. Hein, Marcos? Você Diga. comentou que você fala inglês e espanhol. Qual foi assim, o processo de aprendizagem dessas línguas diferentes e tal? Olha, foi um processo falando, assim. Eu nunca tive nada muito especial, assim. Aprendi inglês na escola e tal. Cheguei a fazer inglês em casa também, mas nada que me fizesse falar inglês. O que me fez falar inglês foi o dia que eu precisei falar inglês e que não tinha jeito. Então, eu acho que foi um pouco isso. Espanhol, então, esse aí eu nunca fiz aula mesmo. Fui aprendendo ouvindo, lendo, enfim, tudo mais. E conversando com as pessoas. Não foram processos fáceis, né? Eu não sei se eu tenho muita facilidade para a língua, mas deu certo. Que bacana. É interessante isso também, porque a maioria de cursos e aplicativos que você tem disponível aí no mercado para falar inglês é muito visual, né? Então, Sim. É bacana ter esse relato de alguém que aprendeu de uma forma um pouco mais autônoma, assim, acho que é importante também, né? Entendi. Eu não sei se eu recomendo meu processo de aprendizagem para todo mundo, né? Porque foi um processo de caramba, agora tem que me virar, tem que falar. Mas acho que foi um pouco assim. Mas é a verdade. Eu queria ter uma história milagrosa, uma mágica, mas não é. Foi realmente a necessidade, né? Sim, foi realmente a necessidade, exatamente. Então, eu ia perguntar sobre... Porque a gente estava falando sobre objetos, né, com braille, né, e acessibilidade. E me veio em mente agora o dinheiro, porque eu já ouvi muitos depoimentos de pessoas com deficiência visual, alguns reconhecem notas por tamanho, outros têm aplicativos. Como que você faz? Olha, dinheiro é uma questão que é complicada, né? Eu nunca tive essa habilidade de reconhecer notas. Já fui enganado, nota tal sendo nota tal, já fui enganado com certeza. Sempre pedia para as pessoas, mas eu fico pensando, sei lá, eu não sei nem qual foi a última vez que eu usei dinheiro. Eu acho que agora, se é de muito tempo para cá, é muito tecnologia mesmo, é cartão de crédito, você compra pelo aplicativo. Pelo menos na minha vida, eu não uso dinheiro, é muito raro eu usar dinheiro. Tem anos que eu não uso. Então, acho que um pouco disso diminuiu, né? E tem aplicativos que reconhecem nota, né? Você põe a nota na frente e ele lê qual é. Mas, de qualquer jeito, eu acho que deveria ter uma identificação no próprio dinheiro, porque imagina, você está na fila da padaria, você vai ficar pegando o celular para cada nota, você ficar vendo qual que é, sabe? Então, é complicado. Deveria na própria nota ter essa identificação. Mas será que não ia dificultar? Porque é muito difícil pensar em uma identificação, né? Sim. Por exemplo, as notas de euro, elas têm tamanhos diferentes, não só na largura, como no comprimento. Então, você consegue identificar. Quer dizer, eu tenho as notas mais gordas. Quanto maior o valor, maior é a nota mesmo. Realmente foi bem pensado, então. E a diferença é grande, assim. E é maior na largura também. Realmente é algo pensado, né? Ou se não foi pensado, surgiu não, sem foi querer, com certeza não. Com certeza foi pensado e bem pensado. Nossa, realmente é um avanço de acessibilidade que a gente espera ter. Sim. Bacana. Pessoal, acho que deu minha hora. Nós conversamos bastante, né? Voou, impressionante. Realmente, quando o conteúdo é bem interessante, a gente conversa muito. Professor, você quer falar algo para finalizar, Marcos? Não, agradecer a presença do Marcos, foi muito bacana o papo, várias experiências, várias histórias aí que motivam, e principalmente para quem não tem tanto contato com
outras pessoas com deficiência, eu falo sempre que é o intuito aqui do nosso podcast, alcançar a maior parte das pessoas possível. E agradecer ao Marcos mais uma vez, e muito bacana essa história, muito legal. E muito obrigado, e recomendar ao pessoal que assistam lá o Histórias de Cego, um canal muito bacana, tem muitas histórias lá e bastante conteúdo muito interessante. E muito obrigado mais uma vez e valeu. Olha, eu tenho só uma propagandazinha a fazer, além disso que você falou, de curtir o canal e tudo mais. Eu tô com um projeto que chama de Cego para Cego, que surgiu justamente da necessidade que as pessoas têm. Elas mandam perguntas, elas querem conversar, mandam um comentário, eu respondo todos os comentários do YouTube, eu leio quase todos os directs no Instagram, eu tento responder as pessoas, mas às vezes uma resposta no Instagram, uma resposta no YouTube não dá conta da complexidade de algo da pessoa, né? Então eu estou com um projeto chamado Cego para Cego, que eu estou atendendo de forma particular mesmo, virtual, pessoas ou que estão perdendo a visão, ou que são cegas, ou que têm familiares nessa condição, filho, pai, mãe, querem tirar dúvidas pontuais de tecnologia, ou saber sobre a vida, enfim, conversar sobre essas pessoas. Meu projeto chama de Cego para Cego, quem quiser participar, é um projeto totalmente gratuito. Para escrever, por favor, para historiasdecego@gmail.com, que a gente marca uma hora, vê o que é melhor, seja por telefone, por e-mail, WhatsApp, enfim, o que for melhor para todo mundo. E é uma forma de conversar com as pessoas que veem em mim algum tipo de referência e querem dividir sua vida, seus problemas, suas perspectivas. Então, convido todo mundo a participar. Que bacana. Realmente muito legal. Pessoal, agradeço então. Marcos, muito obrigado pela participação, foi um prazer tê-lo conosco. Realmente foi bem interessante o conteúdo, acho que vai esclarecer muitas dúvidas, né? E a gente vai levar informação, né? A gente espera levar informação para o máximo de pessoas possíveis para que a gente realmente vá quebrando essa falta de informação e um dia a gente chegue no objetivo, né, real da inclusão, que seja algo... Com certeza. Completamente normal, né? Ter uma deficiência. Com certeza. Então, agradeço a todos, curtam, comentem aí, compartilhem nosso podcast e assistam lá o Histórias de Cego, os vídeos são muito bacana, muito interessante. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima.